As eleições acabaram, mas o café com bolos continua. A gente sempre disse, nesse processo todo, que não era só pelo voto, não era só por uma eleição. Sempre foi pelo futuro de uma geração, pelo projeto que a gente acredita. Nesse café com bolos de hoje, nós vamos tratar, claro, do significado dessas eleições municipais de 2020, principalmente em São Paulo, e do que ela aponta para o futuro. O que nós podemos fazer a partir de agora. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Se você for ler os jornais, os dias seguintes da eleição, nessa última semana, a leitura dos colunistas, dos analistas políticos é: o Centrão ganhou, o Dória é o vitorioso das eleições. Claro, tem uma coisa assim, nas principais capitais do Brasil, o dito centro, que aliás é uma nova roupa da velha direita, né? PSDB, DEM, PP, foram os partidos que ganharam o maior número de prefeitura, ganharam em São Paulo, ganharam no Rio de Janeiro. E a história, de forma geral, você não analisa ela por uma fotografia, pelo retrato de um momento. A leitura da história, ela é muito mais um filme que uma foto. Você analisa tendência, você analisa continuidade. Pensa, onde a gente estava em 2018? Há exatos 2 anos, Bolsonaro tinha acabado de ser eleito presidente do Brasil. Parecia que havia uma onda de extrema-direita inquebrantável. O cara fazendo discurso de posse, falando de ditadura, homenageando o brilhante Ustra. A esquerda já tinha atestado de óbito assinado, estava morta, acabou, já era, derrotada. Bom, passaram 2 anos. O maior derrotado dessa eleição foi a esquerda. O maior derrotado dessa eleição foi o Jair Bolsonaro. O cara tem a máquina federal, é o presidente, e não conseguiu eleger as pessoas dele em nenhuma capital. Aliás, aqui em São Paulo, um dos grandes orgulhos da nossa campanha, que teve muitos, foi ter tirado o bolsonarismo de segundo turno. A gente derrotou o Russomano, e ele foi derrotado na maior parte das capitais brasileiras. Então, você tem já uma mudança de ventos. Tá bom, mas então quem tomou esse lugar de novidade, porque o bolsonarismo, gostemos ou não, teve um lugar de novidade em 2018. A extrema-direita construiu uma novidade política e mobilizou o sentimento das pessoas. Era um sentimento negativo? Era medo? Era ódio? Era antipolítica? Era um sentimento de não? Era, mas mobilizou. Agora, quem tomou esse lugar de novidade nas eleições? Foi a velha direita? Foi o Centrão? Tá certo que eles ganharam nas urnas, tiveram mais votos, ganharam mais cidades. Mas eles mobilizaram paixão? O Bruno Covas mobilizou alguma grande paixão aqui em São Paulo? O Eduardo Paes mobilizou paixão no Rio? Essa turma construiu alguma perspectiva de futuro? As pessoas votaram neles com brilho nos olhos, acreditando que ia ter alguma mudança, acreditando em valores? Não. Essa turma mobilizou no máximo o medo da mudança. Foi assim que o Covas fez a campanha contra a gente no segundo turno aqui. São Paulo não quer eleger ninguém que seja radical. Eu luto, Eduardo, há 20 anos para que as pessoas tenham um teto, para que elas tenham dignidade básica para poder viver. Isso é radicalismo. Eu tô aqui, eu não sou essa coisa toda, mas vocês sabem como é que é. Vocês vão apostar no radical, no novo, que nunca teve experiência na gestão pública. O sentimento que eles mobilizaram foi um sentimento negativo, não dos atributos deles, não do que eles têm para oferecer. E mobilizaram a boa e velha máquina pública, que no final do segundo turno foi esculhambado em São Paulo. Não se via isso há muito tempo. Prefeitura de segunda e cesta básica com jingle de campanha da reeleição do prefeito. Nós entramos no Ministério Público Eleitoral e tal, mas foi, né? Outra, o negócio das creches conveniadas, aquilo foi um escândalo. O secretário de Educação mandando WhatsApp, áudio, para empresas conveniadas com a prefeitura, para instituições que têm contratos com a prefeitura, dizendo que se eu ganhasse, romperia os contratos. Essas instituições mandando para 300 mil pais e mães que têm filhos nessas instituições repetindo a mesma coisa. Mandando para milhares de professores dizendo que eu demitiria eles. Foi esse tipo de sentimento que eles mobilizaram para ganhar uma eleição. Tem alguma coisa nova aí? Isso aponta um projeto de futuro? Nada. A gente fez soprar um vento de novidade nessa eleição, que esse sim mobilizou paixão. Foi bonito, né? Você acompanhou, vocês acompanharam. O que é que foi ver gente que não acreditava mais voltar a acreditar e verbalizar isso, expressar isso, e sair virando voto, e sair em banquinha na rua, e sair dentro do ônibus, do metrô, conversando com o motorista de Uber. O que foi ver gente que nunca tinha acreditado, jovens, que já cresceram com esse sentimento de antipolítica que marcou muito o Brasil dos últimos anos. Não presta. Aí não sai nada, político, vagabundo. O que foi ver essa juventude se engajando, indo votar, convencendo os pais, convencendo os avós? Aí tem coisa.
Aí tem uma força viva se mexendo e que aponta assim para o futuro. Esse encontro de gerações, meu com a Luísa Erundina, eu brinco com todo mundo, e não é brincadeira, assim, é porque é verdade. A Luísa Erundina me fez rejuvenescer nessa campanha, com vigor, com a força. Esse encontro, junto com uma equipe motivada, uma equipe que estava de corpo e alma, estava de verdade, junto com dezenas de milhares de voluntários que iam no comitê, que vieram agora no segundo turno de outras partes do país para fazer campanha aqui. Aí tem novidade. Aí aponta para a continuidade do filme no futuro. E esse sopro, um sopro de esperança, um sopro de renovação, é a novidade das eleições de 2020. E aí a gente vê o que eles fizeram assim que ganharam a eleição. É aquele roteirozinho escrito que se repete. Passaram as últimas semanas da eleição dizendo que situação de Covid normalizada, não há aumento da Covid, não há risco de segunda onda. Eu questionei no Roda Viva, no debate que teve, nas entrevistas. No dia seguinte da eleição, vai lá o Dória, na maior cara lavada, e endurece a quarentena. Um dia depois da eleição. Agora saiu matéria de que eles não divulgaram milhares de testes de Covid que foram feitos em São Paulo para não atestar a ampliação do número de casos. Na semana seguinte da eleição, o cara corta jantar dos restaurantes populares do Bom Prato em São Paulo. O Dória. Cara, cortar jantar de quem tem fome no meio de uma pandemia. Cidade Tiradentes, um dos bairros mais pobres do extremo da Zona Leste, ficou 4 dias sem água. Mas foi um problema técnico na estação, não sei o quê. Pera lá. Alguém acha que se tivesse um problema técnico na estação que abastece os Jardins, Indianópolis, Higienópolis, Taim Bibi, ficaria 4 dias sem água? Passou a eleição, não é que eles esperam e tal, vamos dar um tempinho só para tudo. Não, na maior cara lavada eles vão e começam as maldades. Visivelmente estavam segurando para poder posar de bom moço até o dia 29 de novembro. Esse jeito velho, atrasado, elitista, enganador, embusteiro de fazer política, isso é velho. Isso faz com que as pessoas não depositem nenhum tipo de esperança, de paixão. O grande significado dessa campanha que a gente fez aqui em São Paulo foi recuperar para a esquerda, para os progressistas, uma capacidade de diálogo e de fazer ponte que estava um pouco perdida. Primeiro com a juventude. A nossa campanha foi uma campanha puxada pelos jovens. Jovens que viraram voto. Você que esteja assistindo a gente, que seja jovem, que virou o voto do seu pai, virou o voto da sua mãe, ou você que seu filho virou o teu voto. Enfim, foi uma campanha que a juventude tomou para ela. A juventude se identificou. Nas estatísticas, nas pesquisas, na véspera da eleição, a gente tinha 65% entre os jovens. É muita coisa. E uma juventude que, na sua maioria, estava descrente da política. Juventude que em 2018, que em outras eleições, estava... política não dá nada, política não se identificava, não via na política um instrumento de transformação. A juventude passou a ver na nossa campanha que a política pode ser um instrumento de transformação. Isso, bicho, isso não tem preço. Quando a juventude acredita, quando a juventude se envolve, quando a juventude se engaja, isso fica muito além de uma eleição. Acho que esse foi um grande ganho. Foi recuperar a relação de um projeto de transformação social político com os jovens. Outra coisa foi em relação às periferias de São Paulo. Nós tivemos o melhor resultado na periferia da esquerda desde 2012, que foi quando o Haddad ganhou a eleição em São Paulo. Nós ganhamos aqui no Campo Limpo. Aqui na Zona Sul, tem um corredor da Zona Sul, se você olha o mapa eleitoral, a gente ganhou Campo Limpo, Parelheiros, Capão, Jardim Ângela, Piraporinha, Valo Velho, Grajaú. Ganhamos no extremo leste, Cidade Tiradentes, São Mateus. A esquerda recuperou espaços que tinha perdido em eleições anteriores. A mensagem chegou em parte da periferia. Talvez, se a gente tivesse tido um segundo turno mais longo, tinha chegado mais ainda. Foi o segundo turno mais curto da história das eleições, por causa da alteração do calendário eleitoral pelo coronavírus. Teve menos de 15 dias de segundo turno. Nunca aconteceu isso. Segundo turno mais curto, que eu acho que era de 3 semanas. O único momento que a gente teve para falar com mais gente, sobretudo quem tem menos acesso às redes sociais, foi no segundo turno, que é quando tinha tempo de televisão igual. Só que a gente teve 8 programas de televisão. Se tivesse mais uma semana, se tivesse mais 2 semanas, tinha chegado muito mais longe essa mensagem. Mas já chegou e ajudou a quebrar essa barreira que a esquerda vinha perdendo espaço no diálogo com o povo das periferias. Esse foi um outro saldo muito importante da nossa campanha aqui. Chegou onde precisava chegar. Eu acho que um terceiro saldo muito importante foi rede social.
que se concretizou em 2018, bicho? Bolsonarismo e a extrema-direita se assenhoraram das redes sociais, na política. A esquerda foi derrotada nas redes. Dessa vez, a gente mostrou que dá para disputar nas redes sociais. Nessa eleição, a gente quebrou a hegemonia do bolsonarismo na rede social. A gente ganhou deles em São Paulo. E mesmo eles com fake news, com robô, com os de sempre. A gente viu qual foi o jogo do Russomano no primeiro turno, com apoio do gabinete do ódio direto. E a gente fez uma política de rede totalmente inovadora. Juntou ousadia, criatividade. Live 24 horas. E lá no meio da Faria Lima conversar com quem achava que eu era invasor. O que foi o gabinete do amor, os memes que saíam a toda hora. E saber, inclusive, brincar com os preconceitos. E a partir disso desmontar um pouco. Ah, o Boulos é invasor. Então a gente foi lá invadir a casa das pessoas. O que a gente fez lá com a Carol, foi ideia tua, inclusive, no Capão, ir lá na casa dela. Ela falou, duvido que venha. Fomos lá. Juntou humor com ousadia, uma linguagem mais direta com as pessoas, menos politiqueira, essa coisa, sabe, de marqueteiro, do não sei o quê, dos termos, do jeito. Não, a gente falou de forma direta com as pessoas pela rede social. Teve muita transparência na comunicação. Ficar ao vivo 24 horas, bicho, não tem como você não mostrar o que você é. É impossível, humanamente impossível você ficar ao vivo 24 horas se você não se mostrar. De lá, jogar Among Us, minhas filhas me ensinando a jogar, e buscar dialogar e entrar no mundo. Às vezes o maior problema da política é a arrogância. As pessoas têm que vir aqui pro saber político, pro jeito. Não. Se você quer trazer as pessoas para o que você está falando, experimenta primeiro ir lá e ver o que as pessoas estão falando. Ir lá e conversar com as pessoas a partir da percepção e do mundo delas. Foi um pouco isso que a gente fez na rede social. E deu muito certo. A gente conseguiu dizer, olha, eles não são invencíveis nas redes. Eles têm a tecnologia do Steve Bannon, de não sei o quê, mas eles não são invencíveis nas redes. O discurso deles foi construído com base no ódio e na mentira. Essa é a fórmula. A forma dos engenheiros do caos é ódio e mentira. Ódio e mentira. Combina os dois, que tem uma química explosiva e arrasta multidões. Talvez o que a gente contrapôs nessa eleição é mostrar que a verdade e a esperança também arrastam multidões. Sabe qual é a mensagem que eu quero que fique nesse processo todo, Galo? A eleição acabou. A campanha eleitoral acabou. Mas aquilo que a gente plantou, o sentimento que a gente mobilizou juntos nesses meses todos, isso está só começando. A gente semeou. A gente preparou uma semente bonita. Nós temos que cuidar dela, regar, fazer crescer, para poder fazer a colheita lá na frente. Eu acho que mais do que nunca, a sociedade vai precisar, em São Paulo e no Brasil, de tudo que a gente defendeu e mobilizou nesses meses. Cara, o que vai ser 2021? A gente não sabe esse cenário de segunda onda, de vacina, é tudo muito incerto. Mas nós podemos ter uma continuidade da pandemia. Esperamos que não. Esperamos, obviamente, que possa ter a vacina o mais rápido possível, que a gente não tenha a crise de saúde pública. Mas, de toda forma, nós vamos ter uma crise social. Bolsonaro já anunciou que vai cortar o auxílio emergencial. São 50 milhões de pessoas que estão dependendo disso para sobreviver, para botar comida na mesa. Alguém acha que os governos do PSDB, do Dória, do Bruno Covas vão olhar para essas pessoas, vão governar para essas pessoas? Ou outros tantos espalhados pelo país? Eles vão jogar o povo brasileiro à própria sorte, como jogaram já durante a pandemia. O que vai ser isso sem auxílio emergencial, sem política social? Vai ser mais gente na rua? Vai ser mais gente desempregada, vai ser mais gente vivendo de bico, vai ser mais gente vendendo o almoço para comprar o jantar. A desigualdade no Brasil pode aumentar, a miséria vai aumentar, a fome vai aumentar. Mais do que nunca, as pessoas vão precisar da mensagem de organização, de luta que a gente trouxe na campanha. Nós temos um desafio tremendo no nosso ombro, que é o desafio de lutar, de organizar, de lutar pela vida, de lutar por direitos, de lutar pela sobrevivência, de lutar para que as pessoas possam ter dignidade, possam ter o básico. Essa foi a mensagem da nossa campanha. E essa mensagem não depende das eleições. Nós nunca fizemos política só por eleição. Política vai muito além de eleição. Política de verdade é feita também na rua. Ela é feita onde estão as pessoas, onde estão as necessidades, onde estão as demandas. É para aí que nós temos que nos voltar também nesse momento. Eu não gosto daquilo das pessoas, olha, sabe, já sai de uma eleição, agora vamos falar de 2022. Não. Claro que 2022 pode ser um novo desafio, e um desafio para a gente derrotar o bolsonarismo no Brasil e mostrar que tem uma outra alternativa que não seja também essa velha direita. Agora, antes de 2022 tem 2021.
Tem uma política de rua para a gente fazer, de trabalho de base, de consciência, de disputa de valores, de disputa nas redes sociais. Essa batalha, nós vamos continuar nela. Foi o que a gente sempre fez. Ela que trouxe a gente até aqui. Ela que deu as condições para a gente fazer a campanha linda que a gente fez. Agora a gente vai poder fazer ela num outro patamar, com muito mais gente, com muito mais esperança, com esse saldo que a campanha trouxe para a gente. Com mais gente acreditando. O olho não deixou de brilhar no domingo passado porque acabou uma eleição. Pelo contrário, agora é que ele tem que brilhar mais do que nunca, porque o desafio é ainda maior. Quando as pessoas me perguntam muito, e agora? Agora nós temos o desafio de nos organizar. Agora a gente precisa estar junto, mais do que nunca. Agora a gente precisa esperançar. Tudo isso que a campanha trouxe de ventos, de coisa bonita, de comunhão, de encontro, de sentimento, a gente precisa traduzir numa luta cotidiana. Nas redes, nas ruas, na cultura, em todos os espaços. Eu estou muito animado para travar essa batalha no próximo período. A vida é isso, né? O sentido da vida é esse. É feito de encontros, é feito de lutas. Nós saímos de uma batalha que foi a da eleição e saímos de cabeça erguida. Saímos tendo feito um bom combate. E agora tem outras tantas, onde nós vamos ter a oportunidade de mobilizar os nossos ideais de novo. De estar novamente do lado certo, do lado que a gente acredita. A gente nunca escolheu o lado mais fácil da história. Semana que vem, aliás, está feito o convite. No próximo sábado, nós vamos fazer um encontro por Zoom, eu vou participar com as pessoas, com você e com quem queira continuar mobilizado, fazendo coisas, cada um do seu jeito, das suas formas, no seu lugar. Vamos fazer um grande encontro por Zoom para pensar a continuidade. Vamos deixar aqui o link da inscrição se você quiser participar. E esse foi o Café com Bolos pós-eleição. De um lado, porque eu queria muito agradecer você que esteve junto, que construiu junto, que acreditou junto, que esperançou junto. E de outro lado, porque eu queria também dar essa resposta sobre a continuidade. Eu vi algumas pessoas falando, acabou, perdeu. Acabou nada, está começando. Esse é o início de muita coisa bonita, forte, potente, que a gente ainda vai fazer nesse país. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.